Fala galera, recadinho rápido aí para vocês que estão fazendo o concurso de Valença. Vamos começar hoje a nossa aula do regimento interno, beleza? Então eu vou deixar aqui embaixo o nosso material de apoio, que são as questões do regimento interno, são 82 questões do regimento interno, e vou deixar também o link para as questões do Estatuto do Servidor e as questões para a lei orgânica, beleza? Então eu vou pedir, se você gostar do conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e clica aqui no sininho para você receber as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. Lembrando, galera, que tem nossos cards, que está sendo um sucesso de vendas, então você pode adquirir ele também, vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos, sem enrolação, vamos para a aula. Fala galera concurseira aí do Rio de Janeiro. Voltamos aqui com a aula do regimento interno, mas antes da gente passar essa aula, eu vou te passar aqui a nota de esclarecimento do Instituto de Avaliação Nacional, a IAN. Então ela colocou aqui a nota de esclarecimento. O Instituto de Avaliação Nacional vem a público informar que o concurso público da Câmara Municipal de Valença, regida pelo edital número 01 de 2023, segue normalmente com as inscrições, podendo os interessados solicitar inscrições no concurso, e aos que já encontram inscritos não há qualquer fato que indique a necessidade de alteração do edital relativamente aos requisitos para ingresso nos cargos. A publicação veiculada na versão online dos jornais Tribuna Sul Fluminense e Jornal do Ponto, que noticiaram que o concurso público da Câmara de Valença foi impugnado, está equivocada, provocando indevidamente dúvidas e questionamentos nos candidatos, já que o período de impugnação do edital já foi ultrapassado. Além de, até o presente momento, nem o Instituto de Avaliação Nacional, nem a Câmara Municipal de Valença receberam o suposto pedido de impugnação do Conselho Regional de Administração. Sendo assim, o concurso público da Câmara Municipal de Valença prossegue sem qualquer modificação, devendo os interessados se inscreverem dentro do prazo previsto no cronograma do concurso. Beleza, galera? Então, só passando essa nota de esclarecimento aí para vocês, tá? Então, galera, voltamos aqui, então, né? Continuando nossas aulas, já que tudo foi esclarecido. Lembrando que a gente tem esse material completo, praticamente, né? A gente tem as 82 questões do regimento interno, 61 questões da lei orgânica e as 70 questões, e ainda ganha mais 70 do Estatuto do Servidor de Valença. Além disso, tá com preço promocional, tá? Agente administrativo B e policial legislativo, os dois com valor promocional. Confere lá no link que vocês vão ver os valores. E também tem nossos cards ilustrados, tá, galera? A galera tá gostando bastante, tá comprando bastante. Então, se você quiser estudar o Estatuto do Servidor, você vai estudar com cards ilustrados e ainda vem com áudio para você escutar a explicação dos artigos, beleza? Então, vamos seguir aqui para a aula. Vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar da vacância, da renúncia, da destituição da mesa, segundo biênio. Então, o artigo 22, né? Vamos tradiçola aqui, falando já do artigo 22. No caso de vacância de qualquer dos cargos da mesa diretora, será procedida a eleição para preenchimento da vaga dentro do prazo de 5 dias, para completar o biênio do mandato. Galera, esses lances aqui, ó, de 5 dias, 1/3, 2/3, né? Sempre grave essas informações, porque a banca IAN, ela gosta muito de colocar prazo, colocar medida, tudo isso ela gosta de fazer. Então sempre grave essas informações, tá? Então, o que o artigo 22 ele está dizendo aqui para nós? Então, se um membro da mesa ele deixar o cargo por motivos de renúncia ou afastamento, ou qualquer outra razão, vai ser realizada uma eleição para preencher essa vaga, né? Então, a eleição para preenchimento da vaga deverá ser realizada dentro do prazo de 5 dias, a partir da data em que a vacância ocorreu, né? Então, isso significa que a instituição deve agir rapidamente para garantir ali a continuidade e a eficiência dos trabalhos da mesa diretora. Então, o novo membro eleito, ele vai ocupar a vaga pelo restante do mandato, né? Que normalmente tem duração ali de 2 anos. Portanto, a eleição para preenchimento da vaga da mesa diretora tem o objetivo de assegurar que todas as posições sejam ocupadas, né?
e que o órgão possa continuar funcionando adequadamente continuamente. Beleza? O artigo 23, o preenchimento de qualquer vaga far-se-á mediante voto a descoberto, observadas as seguintes exigências. Então isso significa que os votos, esses votos descobertos aqui que ele se refere, ele está falando que os votos serão realizados de forma pública, né? Ou seja, os votantes não terão anonimato em suas escolhas, beleza? Então aqui vai seguir as seguintes exigências. Então vamos lá. O inciso 1, presença da maioria absoluta dos vereadores. Então, né, vai ter que ter um quórum, né, com a presença da maioria absoluta dos vereadores. Então, para a votação seja válida, para que a votação seja válida, é necessário que a maioria absoluta dos vereadores esteja ali no local, né? Então, a maioria absoluta refere-se a metade mais um membro, né? A metade mais um dos membros totais da instituição legislativa. Beleza? Então, inciso 2, votação nominal. O que significa a votação nominal? Que ela deve ser realizada em forma nominal, né? Ou seja, cada vereador deverá declarar seu voto de maneira pública, de maneira identificável. Beleza? Inciso 3, proclamação dos resultados pelo presidente. Então, após a votação, os resultados devem ser proclamados pelo presidente da instituição legislativa, né? Isso vai implicar o quê? Que o presidente ele vai anunciar os votos recebidos por cada candidato e os resultados finais da eleição, beleza? O 4, realização do segundo escrutínio com os dois mais votados quando ocorrer empate, né? Então, essa realização do segundo escrutínio em caso de empate, então caso ocorra um empate entre os candidatos mais votados, será realizado um segundo escrutínio, ou seja, o segundo escrutínio vai envolver apenas os dois candidatos com mais votos e servirá para determinar o vencedor em caso de empate, beleza? Então, o 5, a maioria simples para o primeiro e segundo escrutínio. Então, tanto para o primeiro escrutínio quanto para o segundo, a eleição será decidida pela maioria simples. Isso significa que o candidato que obtiver mais votos entre os presentes será considerado o vencedor. Beleza? O 6, eleição do vereador reeleito ou mais idoso, persistir no empate em segundo escrutínio, né? Então, se o empate persistir, né, no segundo escrutínio, será eleito o vereador reeleito, ou, caso não haja nenhum, o vereador mais idoso entre os candidatos empatados. Beleza? Até aí tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Respira fundo, calma, olha só, respira profundamente e vamos seguir. Beleza? Proclamação pelo presidente em exercício dos eleitos. Então, após a conclusão do processo de votação e apuração, os vereadores eleitos serão proclamados pelo presidente em exercício da instituição legislativa. Beleza? Posse dos eleitos. Então, vai seguir essa exigência, a posse dos eleitos. Então, os vereadores eleitos devem tomar posse de seus cargos conforme as disposições legais e procedimentos estabelecidos. Maravilha? Então, o artigo 24, falando ainda desse mesmo tema, a renúncia do vereador ao cargo que ocupa na mesa dá-se-á por ofício a ela dirigido e se efetivará independente de deliberação do plenário, a partir do momento em que for lido em sessão. Então, isso significa que a renúncia do vereador, né, não requer uma votação, não requer uma aprovação específica, né, por partes ali dos vereadores. Uma vez que o ofício de renúncia é apresentado e lido em sessão, então a renúncia ela é considerada válida e o vereador deixa de ocupar o cargo na mesa diretora. Então essa disposição simplifica o processo de renúncia, né? Evita a necessidade de uma votação formal, né? Uma discussão no plenário. Então, ao tornar a renúncia efetiva, a partir do momento da leitura do ofício, busca-se ali agilizar o processo, né? Busca-se agilizar
o processo e permitir que a instituição e a mesa diretora possam tomar medidas necessárias para preencher as vagas pelo vereador que renunciou, né? É importante a gente ressaltar que, embora a renúncia seja feita a partir do momento da leitura da sessão, ainda podem ser necessárias ações adicionais, como a convocação de uma nova eleição ou nomeação de um substituto, dependendo das regras ali estabelecidas pela legislação municipal. Beleza? Parágrafo 1. Em caso de renúncia total da mesa, o ofício respectivo será levado ao conhecimento do plenário pelo vereador mais idoso dentre os presentes, exercendo o mesmo as funções de presidente. Beleza? Então, o parágrafo 1 ele vai estabelecer o procedimento a ser seguido no caso de renúncia total da mesa diretora, né? Então, nessa situação, o ofício de renúncia será apresentado ao plenário e vai ser levado ao seu conhecimento pelo vereador mais idoso entre os presentes. Então, esse vereador mais idoso vai assumir temporariamente as funções ali de presidente da mesa, né, até que uma nova mesa seja eleita. Então, essa disposição ela visa garantir, mesmo diante da renúncia total da mesa diretora, que haja continuidade, né, que haja ali uma liderança provisória para conduzir os trabalhos da instituição legislativa. Então, o vereador mais idoso presente assume essa responsabilidade de forma temporária até que seja realizado uma nova eleição. Beleza? Então, no parágrafo 2, em caso de renúncia ou destituição da mesa, proceder-se-á nova eleição para se completar o período do mandato, na sessão imediata àquela em que ocorrer a renúncia ou destituição, sobre a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes, que ficará investido na plenitude das funções desde o ato de extinção ou perda do mandato, até a posse da nova mesa, né? Então, o parágrafo 2, ele trata do procedimento a ser seguido no caso de renúncia, né, ou de destituição da mesa diretora. Independentemente de ser uma renúncia total ou parcial, né, nesse caso, uma nova eleição para a mesa será realizada na sessão imediatamente subsequente àquela que ocorreu a renúncia ou a destituição. Então, essa eleição será presidida pelo vereador mais idoso entre os presentes, que vai assumir temporariamente a plenitude das funções da presidência da mesa, né, até que seja feita uma nova mesa seja empossada. Então, essa disposição visa garantir, com certeza, a continuidade da mesa diretora, mesmo em caso de renúncia ou destituição de membros. Então, o vereador mais idoso presente assume temporariamente as funções da presidência para assegurar a condução dos trabalhos. Beleza? Show de bola. Então, vamos seguir aqui, né? O artigo 25, ele vai dizer que os membros da mesa, isoladamente ou em conjunto, poderão ser destituídos do seu cargo mediante resolução aprovada por 2/3 do mínimo dos membros da Câmara, assegurando o direito de ampla defesa. Então, o artigo 25, o que é que ele vai esclarecer aqui para a gente? Ele vai estabelecer as condições, né, para a destituição do membro. Então, de acordo com esse artigo, os membros da mesa diretora podem ser destituídos do seu cargo, seja individualmente ou em conjunto, por meio de uma resolução aprovada, no mínimo 2/3 dos membros da Câmara. Então, essa exigência de maioria qualificada de 2/3 visa garantir um alto grau de consenso, né, apoio entre os membros da Câmara para a destituição dos membros da mesa diretora. Então, essa maioria qualificada vai demonstrar que uma parcela significativa da Câmara está de acordo com a destituição e reforça a importância dessa decisão. Então, além disso, o artigo menciona que durante o processo de destituição é assegurado aos membros da Câmara Diretora o direito à ampla defesa. Então, isso significa que ele tem o direito de apresentar sua defesa, fornecer argumentos, evidências, né, que possam refutar as alegações de destituição. Então, esse direito de ampla defesa é fundamental para garantir o processo justo e equitativo, permitindo que os membros da mesa diretora apresentem suas versões dos fatos e respondam às acusações que fundamentam a destituição. O parágrafo único: é passível de destituição o membro da mesa quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, ou então exorbite das atribuições a ele conferidas
por esse regimento. Então, o que é que diz aqui o segundo parágrafo, né? Um membro da mesa pode ser destituído por seu cargo dos seguintes casos: quando ele for faltoso, né? Aqui ele fala faltoso quando o membro da mesa apresenta falta grave, né, no cumprimento de suas obrigações regimentais. Então isso pode incluir o não comparecimento às reuniões, o descumprimento de prazos, a ausência de atuação adequada no desempenho de suas funções, né? Quando ele é omisso, ou seja, quando o membro da mesa é negligente, né, omisso em relação às suas atribuições regimentais. Isso significa que ele não está exercendo devidamente suas responsabilidades, seus compromissos como membro da mesa, né? Tem aqui também ineficiente. Ineficiente quando o membro da mesa não executa suas atribuições de forma eficiente, de forma competente, né? Então isso pode ser caracterizado pela má gestão, falta de habilidade no desempenho de suas funções ou incapacidade de cumprir suas responsabilidades de maneira satisfatória. E tem também aqui, ó, exorbitar das atribuições, né? O que significa aqui, ó, exorbite das atribuições? Quando o membro da mesa diretora ultrapassa ou abusa das atribuições que são conferidas pelo regimento interno, né? Então ele está atuando além do escopo de suas responsabilidades ou agindo de maneira inadequada em relação às suas competências. Pode ser considerado também abuso de poder, né? Então, beleza. Artigo 35. As comissões da Câmara são, a gente vai falar um pouco das comissões agora, permanente, em caráter técnico, legislativo ou especializado, integrante da estrutura institucional da Casa, com partícipes e agentes do processo legiferente, que tem por finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidas ao seu exame e sobre eles deliberar, assim como exercer o acompanhamento dos planos e programas governamentais e a fiscalização orçamentária do município no âmbito dos respectivos campos temáticos e áreas de atuação. Então, as comissões permanentes são grupos dentro da Câmara Municipal que têm uma função específica, né? E são integrantes ali da estrutura da casa. Então, elas são responsáveis por lidar com assuntos técnicos legislativos ou especializados relacionados ali a determinadas áreas de atuação. Então, a sua finalidade principal é analisar os assuntos ou propostas que são apresentados a elas e tomar decisões sobre eles. Então, essas comissões também têm a função de acompanhar os planos e programas do governo municipal, além de fiscalizar o orçamento da cidade. Então, cada comissão permanente é responsável por um campo temático ou área de atuação específica. Por exemplo, pode haver uma comissão permanente de educação, uma de saúde, uma de finanças, entre outras. Então, essas comissões, ela atuam como parcerias e agentes no processo de criação das leis, contribuindo com o quê? Com o seu conhecimento, experiência nas áreas em que estão envolvidas. Então, elas se reúnem para discutir os assuntos em pauta, vai analisar ali as propostas apresentadas e tomar decisões sobre elas, né? Além disso, elas têm a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento dos planos e programas governamentais, bem como acompanhar também a utilização dos recursos financeiros do município. E tem também as comissões temporárias, as criadas para, né, aqui está falando no inciso 2, né, as criadas para apreciar determinado assunto, com finalidades especiais ou de representação que extinguem ao término da legislatura ou antes dela, quando alcançado o fim que se destina ou expirado o prazo de duração. Então, as comissões temporárias, diferentes das permanentes, são criadas com o propósito de tratar de assuntos específicos por um período limitado de tempo, né? Então, elas são formadas para apreciar determinados assuntos que requerem uma atenção especial, possuindo finalidades especiais ou de representação. Ao contrário das comissões permanentes, as comissões temporárias têm um prazo de existência determinado. Então, elas podem ser encerradas ao término da legislatura, que é o período de duração do mandato dos vereadores, ou antes disso, quando alcançam o objetivo para qual foram criadas ou quando expirados o prazo estabelecido. Tá? Então, essas comissões são estabelecidas para lidar com questões pontuais, demandas emergenciais ou assuntos que requerem uma análise mais específica e concentrada, né?
Então elas podem ser criadas para tratar de temas como investigações especiais, análise de projetos de leis específicas, né? Estudos sobre determinadas áreas da administração pública, entre outros. Assim que a finalidade para a qual foram criadas é alcançada, ou quando o prazo de duração é expirado, a comissão temporária ela é extinta. Então elas não continuam existindo após o término do período para o qual foram destinadas. Maravilha? Vamos de exercício? Fazer um exercício tranquilo aqui, só para a gente treinar. Lembrando que essas questões estão lá no nosso material, tá? Então, no caso de vacância de um cargo da mesa diretora, quanto tempo tem para realizar a eleição de preenchimento da vaga? 1 dia, 15 dias, 30 dias ou 5 dias? Dá um tempinho para você pensar. 15 dias não. 1 dia também não. 5 dias. O prazo é de 5 dias, tá? Então, gravar esses prazos, porque é sempre bom gravar, porque a banca ela gosta muito de pedir esses prazos. Beleza? Então hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Que você deixe seu like, se inscreva no canal e tchau! Aquele abraço.